E aí galera, bem-vindos ao Vegetal Vermelho. Hoje a gente vai discutir um tema um pouco diferente do habitual. A gente vai falar também do veganismo, mas a gente vai falar sobre o pensamento da bruxa norte-americana Starhawk. Eu tenho essa versão francesa do livro dela, Sonhar com o Obscuro, Mulheres, Magia e Política. Eu tô para lançar um artigo sobre esse texto e ainda não foi publicado. Quando for publicado eu vou divulgar. Mas nesse livro ela vai fazer uma crítica do monoteísmo e uma crítica da nossa sociedade patriarcal. E esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior que a gente discutiu a ideia de mercantilização da natureza e a ideia de antropocentrismo. Então, como eu terminei o último vídeo, a gente tende a se pensar sempre à distância da natureza, fora das coisas. A gente tende a pensar o mundo enquanto servindo, enquanto um utensílio para nós, humanos, e a gente não pensa o valor das próprias coisas. A gente pensa o valor para nós e não pensamos o valor que as próprias coisas podem ter. Por exemplo, que uma árvore não necessariamente precisa ser uma tábua para uma mesa, para uma cadeira, que um pedaço de pedra não necessariamente precisa virar um prédio, que na verdade tem um conjunto de relações que escapa à relação com o homem e que essas coisas possuem valor para além das relações dela com a gente. Por exemplo, a gente pode pensar um porco não mais enquanto bacon, mas pensar o porco enquanto um ser que tem uma família, que sofre, que sente, que pensa, enquanto um sujeito de uma perspectiva, enquanto tendo uma perspectiva. E o pensamento da Starhawk, ele vai completamente nesse sentido. Ela vem de uma tradição que é o ecofeminismo. Ela tem um pensamento animista, que vai pensar as coisas de uma perspectiva de mundo. Então, nesse livro, Sonhar o Obscuro, que eu vou colocar a referência aqui embaixo, ela vai afirmar uma visão animista de mundo, afirmando o poder da magia enquanto um poder de transformação ético-político. E vai afirmar, então, contra uma estrutura patriarcal, que seria inerente à nossa civilização, um outro movimento. No lugar de um Deus transcendente, distante, que teria sua existência fora do mundo, ela vai afirmar uma deusa da imanência que existe dentro do mundo, que somos todos nós. Nós somos o mundo, nessa perspectiva imanente da deusa. Mas espera lá, Deus, deusa, isso tudo é muito confuso. Deus, um Deus único, como eu já disse em outros vídeos, ela vem com o monoteísmo, e o monoteísmo, ele instaura, a primeira coisa, um regime de verdade e falsidade. Na medida em que existe só um Deus, ele vai necessariamente colocar todos os outros deuses dos outros povos no regime de verdade e falsidade, no regime de mentira. Então, os deuses da mitologia grega, eles são falsos, eles são mentirosos. Os deuses dos povos nativos das Américas, eles são falsos. Só existe um Deus verdadeiro. Então, passa a ser quase uma obrigação moral de todo mundo expandir o cristianismo. E isso justifica violência, extermínio de povos, epistemicídio, extermínio de conhecimentos de diversos povos. Isso justifica uma série de violências. E, além disso, essa ideia de um Deus monoteísta, um Deus único, ele vai colocar um Deus fora do mundo, à distância, como sendo o sentido do mundo. Deus criou o mundo, nós somos criaturas desse Deus. Então o sentido de tudo que está aqui, porque Deus pré-existe ao mundo, ele existe antes do mundo existir, o sentido de tudo daqui está nesse Deus que é lá fora, distante, transcendente, afastado de nós. Ele nos coloca à distância dessa verdade. Em contrapartida a isso, a ideia da deusa, que a Starhawk vai dizer que é sinônimo da imanência, e que ela só usa a imagem da deusa no lugar dessa ideia de imanência para afirmar uma imagem, um símbolo, que é um símbolo que afirma um aspecto obscuro, obscurecido, marginalizado pela nossa sociedade. Afirmar a Deus é uma forma de afirmar uma marginalidade em relação a essa civilização que oprime as mulheres. E é por isso que ela vai se afirmar enquanto bruxa, porque a bruxa é um grande signo feminino de opressão. Uma das grandes perseguições às mulheres foi a caça às bruxas. Ela chega a dizer que esse termo deusa, que é um sinônimo de imanência, mas é um sinônimo que dá uma figura, uma cara, e ela acha que comunica melhor o que quer dizer, e a imanência para ela seria um termo frio e acadêmico,
esse termo Deus ele poderia ser substituído por diversos outros termos, por diversos outros signos que simbolizariam também figuras do obscuro. A gente poderia, por exemplo, de uma perspectiva vegana, pensar a grande besta no lugar da deusa, afirmar um lugar do animal. Ou a gente pode pensar Gaia, para pensar a relação de um mundo cosmologicamente unificado. A gente pode pensar Android. A gente pode pensar diversos termos no lugar da ideia de deusa, e isso não necessariamente vai em contradição com a ideia da deusa. Por isso que a ideia da deusa também não é uma essencialização do feminino. Ela parte de uma perspectiva que é do ecofeminismo para afirmar o fato de que nós estamos todos interconectados e que essa relação à distância não existe. Então, a deusa da imanência vai dizer que não existe nenhum tipo de lá fora, nenhum tipo de sentido fora do mundo determinando a gente, mas que somos nós mesmos que construímos o sentido. Nós construímos a verdade, nós construímos as verdades juntos, coletivamente, e juntos não só os humanos. Nós construímos com os animais, nós construímos com o oxigênio, nós construímos com as estrelas que influenciam na gravidade do nosso planeta. Tudo está interconectado nessa perspectiva da deusa. Não existe nada fora, tudo está interligado, desde uma galáxia muito distante até um átomo microscópico que está circulando, passando aqui. Tudo está interconectado. Lá onde o monoteísmo nos coloca como distantes, essa ideia da deusa ela vai nos fazer pensar como fazendo parte integrante do mundo e da natureza e não mais como separados dela. A ideia da deusa é uma figura de resistência política que confronta um sistema patriarcal que coloca a natureza à distância da cultura, o corpo à distância da alma, o feminino à distância do masculino. E essa figura, então, de um deus, ele se desdobra em diversas outras religiões, não só no triplo monoteísmo, que é o clássico. Um exemplo que eu acho bem problemático é a ideia de evolução espiritual, que perpassa diversas religiões. O nosso corpo seria o espaço da corrupção, seria um lugar de passagem para a gente alcançar uma vida eterna, que seria um outro mundo lá fora, em que os espíritos estariam evoluídos e que, sei lá, se eu fumo, se eu bebo, se eu faço qualquer coisa que a nossa sociedade considera como moralmente errado, eu sou um espírito menos evoluído, que estou num processo de evolução. Isso traz uma série de opressões. Isso justifica homofobia, isso justifica racismo, isso justifica uma série de violências. Então essa ideia de evolucionismo aplicada à espiritualidade, ela é completamente problemática, ela está completamente interligada nesse regime de verdade e falsidade que a ideia de um Deus único instaura, e está ligado com essa ideia da gente pensar as coisas como a distância. A natureza à distância da cultura, ou seja, que tem tudo a ver com o vídeo anterior, né, da gente pensar como tudo servindo ao homem. Então a natureza é um espaço selvagem que a gente tem que dominar, então que o corpo e a alma são duas coisas separadas e distintas, e que a alma é imortal e o corpo é pura degeneração. Isso é péssimo e é um dos aspectos que a Starhawk combate muito nesse livro, reafirmar uma sensualidade, tomar controle dos nossos corpos. Essa ideia do monoteísmo, de um Deus fora do mundo que está no regime de verdade e falsidade e coloca o sentido do mundo como lá fora, no final das contas ele opera da mesma forma como o capital e a mercantilização da natureza opera no mundo atual. Porque todas as coisas elas não têm mais um valor próprio, como eu disse no vídeo anterior, elas passam a valer o quê? Elas passam a valer dinheiro, elas passam a valer uma coisa só. Da mesma forma que o monoteísmo instaura que o valor de todas as coisas, então tá fora do mundo, seria o sentido de Deus. Essa ideia de mercantilização da natureza, ela vai colocar o sentido das próprias coisas no seu valor monetário, econômico, dinheiro. E a magia, para Starhawk, então, ela é uma forma de ação ético-política que combate essa transcendência do monoteísmo, que é produto dessa nossa civilização judaico-cristã. Magia, então, é o fato de que não existe mais esse fora do mundo e que nós somos nós mesmos os atores de transformação e de construção e de sustentação no mundo. Então isso implica que nós temos poder de transformar. E essa tomada de consciência que a gente pode transformar o mundo, é isso que a Starhawk chama de magia. Nós criamos as verdades e nós produzimos a sociedade, e nós não apenas nós humanos, mas nós coletivamente com os outros existentes.
Eu vou citar uma passagem da Starhawk que fala um pouco sobre isso. Na página 51 desse livro aqui, ela fala: a resposta que eu proponho se apoia sobre a magia, que eu defino como a arte de mudar a consciência à vontade. Após esta conceituação, a magia inclui a política, que tem por objetivo a mudança da consciência e, por consequência, a conduta da mudança. A magia pode ser muito prosaica. Um trato, um processo, uma manifestação ou uma greve podem mudar a consciência. A magia pode também ser muito esotérica, mobilizar todas as antigas técnicas que visam alargar a consciência, desenvolver a experiência física, afiar a intuição. Então, um movimento de greve, aliás, eu acho que vai ter uma greve geral aí em breve, hein? Então, uma greve, por exemplo, ela pode ser uma forma de transformar e de mobilizar as pessoas se perceberem enquanto capazes de transformar uma ordem social. Isso, para a bruxa norte-americana, isso é fazer magia. A magia é tentar apagar as separações, as distâncias, tanto entre o corpo e a alma, a natureza e a cultura, o homem e a mulher, apagar todas essas distâncias e criar um novo mundo, uma nova consciência que não se organize a partir mais dessas separações. Cito a Starhawk: quando nós plantamos, quando nós tecemos, quando nós escrevemos, quando nós somos crianças, quando nós organizamos, quando nós sonhamos, quando nós corremos através do parque, na bruma exalada pelas sequoias, quando nós fazemos aquilo que temos medo de fazer, nós não estamos sós. Nós estamos no mundo e uns com os outros e no nosso poder do dentro. E o nosso poder do dentro é grande, mesmo que ele não seja invencível. Se nós podemos ser machucados, nós podemos curar. Se cada um de nós pode ser destruído, em nós há o poder de renovar. E é ainda tempo de escolher este poder aí. Então, esse poder do dentro, esse poder aí, esse poder da magia, que a Starhawk, então, ela está reivindicando contra esse poder vertical, esse poder que vem de cima para baixo, impõe e nos diz: viva assim. Você nasceu no mundo que se organiza de uma determinada forma e você deve apenas continuar reproduzindo esse modo de vida. Não, esse modo de vida ele foi construído e a gente pode refundar esse mundo, a gente pode destruir esse mundo e criar um novo mundo. Essa é a potência do pensamento da Starhawk. É por isso que esse pensamento e o veganismo, eles têm uma correlação muito grande, porque o veganismo é um movimento que quer refundar a sociedade a partir do fim do especismo. É colocar uma sociedade que veja os animais enquanto gerentes, enquanto tendo uma perspectiva, enquanto capazes de sentir dor, enquanto capazes de se organizar de uma forma que não precisa ser necessariamente a forma do humano. Acho que, mais do que isso, é importante na nossa sociedade, na crise civilizacional que a gente vive hoje, nesse Ocidente que nem mais faz sentido falar em Ocidente, porque o Ocidente se expandiu a partir da globalização pelo mundo inteiro, que o Ocidente nem existe mais. O Ocidente é praticamente o mundo inteiro. A gente está enforcado, sufocado por esse mundo que quer cada vez mais se expandir sempre no interior de uma organização homogênea. A gente sempre expande, mas expande um modo de vida homogêneo. Por quê? Porque quanto mais as pessoas viverem de maneira homogênea, mais mercado vai ter e mais a gente vai poder vender os nossos produtos. Então a gente precisa que as pessoas vivam de maneira igual para que a gente consiga criar produtos, para que em todo lugar tenha um McDonald's, para que em todo lugar tenha uma loja de roupa que vende roupas para o mundo inteiro e que todo mundo vai se vestir igual, que coma a mesma comida e todo mundo vai comer igual e que todo mundo estude da mesma forma para comprar o mesmo tipo de livro, o mesmo caderno, as mesmas coisas, que grave os mesmos vídeos no interior da mesma plataforma. Para a gente construir uma sociedade não especista, a gente tem que mudar radicalmente a civilização. Enquanto a gente continuar tratando as coisas enquanto mercadoria, enquanto produto, enquanto valendo para o homem, a gente nunca vai resolver os problemas. É isso aí. Um abraço, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. Valeu!